Nas autobiografia dos grandes homens que já surgiram nessa terra, encontramos várias histórias que nos fazem refletir profundamente. E esta história que eu vou contar é da biografia de um grande homem. Ouça com muita atenção. Há muitos e muitos anos atrás, numa época em que não existia automóvel, lá na América do Norte, numa época de inverno, à beira de um rio muito extenso e gelado, estava um homem já idoso, e ele tremia de frio, e ele precisava atravessar um rio e não tinha como. Então ele viu que vários cavaleiros vão fazer a travessia. E ele viu que o primeiro cavaleiro passou por ele, que nem sequer olhou no seu rosto ou se ofereceu para lhe ajudar. E o mesmo aconteceu com o segundo cavaleiro, que colocou o seu cavalo nas águas geladas e atravessou o rio, sem se importar com aquele homem idoso, que estava quase para perecer de tanto frio. E todos os cavaleiros foram passando, e o homem idoso em nenhum momento levantou a sua mão para dizer: por favor, me ajude a atravessar o rio. Ele simplesmente olhava no rosto de cada cavaleiro e esperava que alguém o ajudasse ou lhe oferecesse ajuda para atravessar o rio. Mas ninguém se ofereceu para lhe ajudar. Mas aí veio o último cavaleiro, e esse último cavaleiro viu o homem ali parado, tremendo de frio, e disse: o que o senhor está fazendo aí à beira do rio? E ele disse: eu espero ajuda para que alguém possa me ajudar a atravessar. E o cavaleiro disse: eu vou te ajudar. Me dê a mão aqui. E segurando no antebraço daquele homem idoso, fez uma força tal que facilmente ele subiu na garupa de seu cavalo. E o cavaleiro em seguida colocou seu animal em direção às águas geladas daquele rio. E ele disse: meu bom homem, por que você não pediu ajuda para os demais e para mim? E para mim também. Você não pediu. E se eu não tivesse parado? E aquele homem idoso disse: eu já vivi muitos anos. Conheço bem a natureza das pessoas. E eu olhei nos seus olhos e vi que você tinha bondade no olhar. E os outros cavaleiros que eu vi nem sequer se importava comigo. E nem sequer se importa com a vida humana. Porque eram olhares mais frios do que este inverno. Mas quando eu olhei nos seus olhos, meu filho, eu sabia que você iria me oferecer ajuda, porque o seu olhar transmitia bondade e misericórdia. E o cavaleiro então perguntou para o homem idoso: acabando de atravessar o rio, como que o senhor irá para casa? Ora, caminhando. Não, eu faço questão de te levar na garupa do meu cavalo. Muito obrigado então, eu agradeço muito. E assim, aquele cavaleiro bondoso levou aquele homem idoso até a sua cabana. E o homem idoso abençoou muito aquele cavaleiro. Mas ele não era um cavaleiro comum. Aquele homem, tão logo saiu da cabana daquele homem idoso, colocou o seu cavalo em direção à Casa Branca. E o seu nome era Thomas Jefferson,
que era presidente dos Estados Unidos da América. E enquanto Thomas Jefferson ia caminhando em direção ao mais importante cargo dos Estados Unidos, ele ia orando a Deus e pedindo: meu Pai, nunca me deixe tão ocupado que eu não possa me importar com a necessidade do meu próximo. Thomas Jefferson foi um presidente muito abençoado, porque ele era um cristão nascido de novo. Era um homem temente a Deus e extremamente misericordioso e bondoso. E esta é mais uma história da biografia de Thomas Jefferson, que está registrado na história. Meu amado, Jesus, ele nos ensinou que nós temos que dar atenção para nosso próximo. Quando nós lemos o Evangelho de Mateus 5, do verso 39 até o 48, Jesus diz: eu, porém, vos digo, não resistai ao mal, mas se qualquer um te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E o que quiser te pleitear contigo, tirar-te a túnica, larga-te também a capa. E que se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. Ouviste o que foi dito ao teu próximo? Amará o teu próximo e odiará o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e bendizei ao que vos maltrata. Meu amado, o homem que é nascido de novo, ele alcança a misericórdia do Senhor e faz aquilo para a qual o Senhor designou. O homem que alcança a misericórdia do Senhor, ele se torna um ajudador do seu próximo. Ele se torna um homem que olha para a necessidade do seu próximo, porque ele alcançou do Senhor a sua graça. Em Salmos 34, verso 8, a palavra do Senhor diz: provém e veja como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. O nosso Deus é um Deus bom, ele está sempre de coração aberto para nos amar e perdoar. Olha, que o homem que é perdoado por Deus, que é limpo do seu pecado, ele recebe de Deus a dádiva também da bondade, porque a bondade é um sentimento que todo nascido de Deus recebe, principalmente de levar a palavra de salvação. O salmista Davi também, em Salmos 31, 19, ele diz: como é grande a tua bondade, ó Senhor, que reservaste para aquele que te teme, e que à vista dos homens concede àquele que se refugia em ti. Maravilha quando o homem é limpo do pecado. O salmista Davi, em Salmos 32, ele também declara que antes dele receber a purificação do pecado, ele não tinha uma paz perfeita. Então ele não podia praticar a bondade do Senhor. Salmos 32, o rei Davi, ele diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelo meu constante gemer. Porque de dia e noite a tua mão pesava sobre mim e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não mais encobri. Olha, que todo ser humano que caminha nessa terra, que perambula por essa terra e que ainda não recebeu a remissão dos pecados, não tem a bondade de Deus em sua vida. E se o homem cujo pecado ainda não foi perdoado por Deus, ele também não vai receber a bênção maior,
a bênção da salvação, a dádiva de Deus, porque um dos maiores atributos que nós podemos receber do nosso Deus é a salvação. Ninguém pediu para nascer, mas a partir do momento que alguém nasce, que se toma consciência de si, quer ser dono de tudo, não é? Quer ser rico, quer ter seus direitos, mas ninguém traz nada para esse mundo. Quando alguém aqui chega, tudo já está aqui, a riqueza, tudo já está aqui. Mas quando o homem, ele parte deste mundo, ele também não vai levar nada. Sim, se ele partir desse mundo limpo de todos os seus pecados, ele irá receber o galardão eterno, que é a salvação. Mas conforme está escrito, todos pecaram. E se todos pecaram, todos estão separados de Deus. Mas a maior dádiva que Deus tem para cada um de nós é o perdão. E como é esse perdão? O perdão, ele vem mediante a purificação do nosso pecado, pela obra que o Senhor Jesus fez por cada um de nós, que foi nos resgatar da maldição do pecado. Por isso que todo pecador é ganancioso, é invejoso, se torna uma pessoa fraudulenta, ruim, não ajuda o seu próximo. Como você viu na biografia de Thomas Jefferson, presidente dos Estados Unidos, era um homem bom, porque tinha recebido o perdão de Deus. E ele admitia que a sua bondade não era dele, mas sim que ele era um instrumento de Deus para ajudar as pessoas. E todo nascido de novo, ele quer ajudar a todos. Como? Levando a mensagem de salvação, como estou fazendo para você aqui agora, te levando esta palavra de salvação, para que você compreenda o reino de Deus e a verdadeira bondade de Deus. E Deus, vendo que todos pecaram, ele enviou o seu Filho Jesus a este mundo para nos resgatar de um poço profundo, que nenhum de nós conseguiríamos sair desse poço, chamado o poço do abismo, o poço do pecado. E tem muita gente nesse poço querendo sair, estão desesperadas, estão lá tentando sair desse poço, mas não conseguem por si mesmo. Por isso que há muita infelicidade nas pessoas. As pessoas nesse poço do abismo, poço do pecado, querem de todo jeito conquistar finanças, realizar sonhos materiais, realizar conquistas passageiras, realizar sonhos terrenos, mas a infelicidade continua, porque está no poço do abismo, no poço do pecado. E esse poço, eu consegui sair de dentro dele quando eu olhei para Jesus, quando eu vi Jesus sendo batizado pelas mãos de João Batista, quando eu vi Jesus assumindo os meus pecados ali diante de João no Rio Jordão, Jesus tomando sobre ele as minhas dores, tomando sobre ele as minhas iniquidades, tomando sobre ele os meus pecados. O profeta Jeremias já tinha profetizado: eis que ele levará sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos tirados do poço do pecado. E se nós continuar desse poço, só vai descer fundo abaixo, porque o poço do abismo é o próprio inferno. É um poço sem fundo, onde o homem cai na infinidade da perdição para todo sempre. Mas Deus não quer que o homem fique lá. Foi por isso que Jesus disse: eu vim buscar e salvar todos que se havia perdido, e todos se perderam. E ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é o único que resgata o homem do pecado. E aos 30 anos ele vai até as margens do Rio Jordão procurar aquele que o batizava, João Batista, profeta e sacerdote, homem de Deus, preparado para essa missão, para transferir os nossos pecados para Jesus.
Porque no passado, antes desse feito, como que o pecado era tirado do homem? Era através de um holocausto, de um cordeiro, de um animal, de um bezerro, de uma ovelha. E o sacerdote, impondo a mão sobre a cabeça desse animal, transferiu o pecado para esse animal. Agora Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira para sempre os nossos pecados. E o batismo de Jesus é a garantia segura que nós temos, que Jesus levou sobre ele os nossos pecados. Mas lembre-se que lá no Velho Testamento, quando o Cordeiro ele recebia o pecado, ele tinha que morrer para pagar esse pecado. E você agora está entendendo o porquê Jesus foi até a cruz do Calvário, se entregou, abriu os braços e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Foi pelo amor que ele teve por nós. Meu amigo, o grande amor que Deus teve por nós é infinito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não importa o que você já fez, não importa o que você é, Deus te ama. A prova está aqui. Ele enviou o seu Filho Jesus para ser batizado, depois ser cuspido pelos soldados para pagar esse pecado que ele recebeu quando se batizou. Depois ele foi chicoteado, depois ele foi desprezado entre homens de dores que sabem o que é padecer, e ele morreu na cruz exatamente para consumar os nossos pecados. Receba essa palavra no teu coração e tenha o amor de Deus na tua vida. Se você for limpo do pecado, você recebe o amor de Deus. E a partir desse momento, Deus, pelo seu Espírito, habitará em você. E você se torna, por Deus, um homem bondoso que pode ajudar as pessoas. Não que a bondade vem de você, mas você sendo um instrumento de Deus para fazer o bem, como eu estou fazendo aqui, te levando esta mensagem segura de salvação para todo sempre. Ilustrações do irmão Arnaldo para a sua reflexão e a sua meditação no Evangelho da Água e do Espírito.